gente retoma então com a parte das estratégias específicas da área de educação, né? Com um dos grandes dos nossos lemas, que é o fora da escola não pode, né? Uma crença que a gente tem aí desafiado os municípios, desafiado aí um pouco essa cultura do entendimento, da exclusão escolar, né? O entendimento de que alguma criança ou adolescente possa estar fora da escola. A gente tem que entender mesmo que essa é uma situação que não é aceitável, não é possível. Gestores, técnicos e sociedade civil precisa estar mobilizada e engajada para efetivamente garantir que cada criança e cada adolescente ele esteja na escola. Então, para a gente conversar um pouco sobre as nossas estratégias que nós vamos tratar aqui nesses 2 dias de formação do selo Unicef, é importante para a gente olhar um pouco como que essas estratégias se relacionam com o Plano Nacional de Educação, né? Que certamente se relacionam com os planos municipais de vocês, né, e estaduais aqui do estado do Amazonas, né? Então, as metas do Plano Nacional de Educação, que vão ter mais incidência do que a gente está tratando aqui, se referem à meta 1, 2, 3, 4 e 7. Aí, relembrando um pouco as metas do Plano Nacional de Educação, a meta 1 trata da questão da universalização do acesso à pré-escola, né, e ampliação do atendimento de creches. A meta 2, a gente está falando de... a meta 2, a gente está tratando do ensino fundamental, né, da universalização do ensino fundamental e de estar monitorando acesso e permanência desses meninos e meninas na escola. A meta 3, mais especificamente, da universalização do acesso de 15 a 17 anos, que seria a idade equivalente aos adolescentes em ensino, que deveriam estar no ensino médio. E aí fala também de programas de correção de fluxo e de, novamente, está tratando de monitoramento do acesso e permanência. A meta 4, ela se refere especificamente à educação inclusiva, né? E a gente tem uma estratégia interessante de que a gente vai conversar aqui com vocês ainda hoje. E a meta 7, que fala da questão da qualidade da educação e também de processos de autoavaliação. Então, isso é para que vocês possam perceber de que, ao trabalhar com as estratégias do selo Unicef, o município ele está trabalhando também para garantir a implementação dos planos municipais de educação. É importante que vocês olhem para os planos municipais de educação de vocês e que façam essa correlação com as estratégias que nós estamos tratando de educação no selo Unicef nessa atual edição. E aí, a primeira estratégia que a gente vai conversar aqui hoje é a busca ativa escolar, né? A busca ativa escolar, ela a gente está tratando especificamente do resultado sistêmico 2, e aí é importante a gente dizer que essa estratégia, ela tem como parceiro, tem 3 importantes parceiros, né? Que são o CONGEMAS, o Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social, a Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, e o CONASEMS, o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. Então, a gente está aí falando de 3 órgãos, 3 entidades, na verdade, que são responsáveis pela implementação de políticas públicas de educação, assistência e saúde, mostrando a importância exatamente dessa intersetorialidade. Porque quando a gente está falando de busca ativa escolar, a gente não está falando especificamente de educação. A gente está falando de estar buscando crianças e adolescentes que estão fora da escola e que certamente estão fora de outros tantos direitos, como a gente vai poder ter a oportunidade de conversar aqui já já. Quando a gente vai olhar para os indicadores, né, desse resultado 2, então o indicador específico, o indicador que precisa melhorar, né, a gente está acompanhando aí no âmbito do selo, é a taxa de abandono no ensino fundamental. A gente está tratando especificamente desse resultado obrigatório, resultado sistêmico 2, que é um resultado obrigatório, ou seja, para pontuar, para chegar ao final da edição do selo, é preciso cumprir, alcançar este resultado, né, pontuar neste resultado, e que como ação de validação ele tem implementar a estratégia de busca ativa escolar. Isso aqui é como que vocês vão comprovar que vocês fizeram a ação que está sendo proposta. E aí a gente vai ter daqui a pouco a oportunidade também de estar detalhando
como que se faz efetivamente essa comprovação. Vamos para os dados da exclusão escolar no Brasil, né? Quem é que está fora do país, da escola hoje no nosso país, né? São 2,8 milhões de crianças e adolescentes que estão fora da escola, na escolaridade obrigatória aí dos 4 aos 17 anos. A gente percebe que essas duas franjas, né, de 4 e 5 anos e de 15 a 17 anos, são essas duas etapas em que há um maior quantitativo de crianças e adolescentes fora da escola, porque somente mais recentemente nós tivemos essa etapa como obrigatória, né? E aí percebam também que esses adolescentes de 15 a 17 anos, né, somam quase 1,6 milhão. Certamente são adolescentes que já estiveram na escola em algum outro momento e que por diversas razões eles saíram da escola. Né? E aí é importante também a gente ver de que 15 a 17 anos seria a idade correspondente ao ensino médio, mas certamente esses meninos, eles não, sendo localizados, eles não estarão no ensino médio, eles estarão em alguma série do ensino fundamental, porque certamente esses meninos estão em situação de atraso escolar. Então é importante a gente olhar para esses dados. 53% vivem em famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. Então, a gente está falando certamente de um público que deveria ou poderia estar sendo beneficiado pelo programa Bolsa Família, que certamente não está também sendo atendido pelo programa, porque uma das condicionalidades é o quê? É frequência à escola. Se essas crianças estão fora da escola, certamente a família não está sendo beneficiada com o programa do Bolsa Família. Mas a gente está falando de uma... E aí, relembrando aqui, por que eu falei, né, que o Busca Ativa Escolar, a gente não está falando especificamente da educação. A gente está falando de crianças e adolescentes que vivem em famílias de até meio salário mínimo, e que certamente existem outras tantas vulnerabilidades que contribuem para que esses meninos e meninas estejam fora da escola. Então, a educação é uma pequena parte da história e que precisa de outras tantas áreas trabalhando de forma intersetorial para dar conta de que, uma vez que esses meninos e meninas sejam identificados, que eles tenham acesso à escola e que eles possam permanecer. Porque aí não é só matricular, identificar e matricular, mas é que eles possam permanecer. Quando a gente vai olhar para os dados, um recorte aí desses 2,8, né, 8,3% está localizado na zona rural e 6% na zona urbana. Né? E aí é importante a gente trazer aqui esses dados do Amazonas. A gente não consegue descer até nível de município, porque a gente está trabalhando com os dados da PNAD 2015. A gente só consegue ter os dados de município com relação à exclusão escolar de 10 em 10 anos. Então, o mais atualizado que a gente tem é o censo de 2010 e certamente teremos esses dados novamente em 2020. Então, o mais desagregado que a gente consegue chegar hoje é a nível de estado. Então, o estado do Amazonas, ele tem 110.008 crianças entre 4 e 17 anos que estão fora da escola, o que equivale a 10,1% e que é bastante acima da média nacional, que é de 6,5%. Né? Então, é importante a gente olhar aí para essa correlação. E esse outro dado de 46.511 de não localizados no Amazonas. Então, vou explicar para vocês o que isso significa. O Unicef, juntamente com o INEP, o Instituto Nacional de Estatísticas e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, uma autarquia ligada ao Ministério da Educação, fez um cruzamento de dados entre 2 anos diferentes do censo escolar. Então, ele pegou as crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos que estavam matriculadas em 2016 e foram ver se elas estavam matriculadas em 2017. Então, este número de 46.511 são essas crianças que no estado do Amazonas se matricularam em 2016 e que não foram localizadas em 2017. Não foram localizadas em nenhuma escola pública e privada do país. Não é que não foram localizadas no estado do Amazonas, né? E aí, já adiantando um pouco da conversa mais para frente, né? O que a gente já fez? Vocês têm esses dados por município, ele está dentro da página do Educacenso, conversem com o coordenador do censo escolar no município de vocês, lá dentro vai ter esse relatório, né? Relatório de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos, matriculados em 16 e não localizados em 2017.
para que vocês possam conhecer esses dados do município de vocês e que vocês possam ir atrás dessas crianças e adolescentes. E já já a gente vai mostrar que a gente tem a possibilidade de importar esses dados para dentro da plataforma da Buscativa Escolar. Vamos então conhecer um pouco mais a estratégia da Buscativa Escolar. A Buscativa Escolar, ela é tanto uma ferramenta tecnológica como uma metodologia social que contribui para identificação, mapeamento e levantamento de informações diagnósticas sobre a situação da exclusão no município de cada um de vocês. Então, qual é como que ela funciona, né? Vamos detalhar aí um pouco este quadro. O prefeito quem faz a adesão à Buscativa Escolar. Por que o prefeito que faz a adesão? Porque essa é uma estratégia que ela é intersetorial. Então, o prefeito, ele precisa ser informado da existência dessa estratégia, essa informação precisa chegar até o prefeito para que ele possa fazer adesão e que ele possa, então, tomar a decisão do município trabalhar de forma intersetorial para o enfrentamento dessa questão. E aí, onde ele faz adesão dentro de uma plataforma específica que a gente já vai mostrar para vocês, mas essa adesão ela é por meio de um site, né, que é o buscativaescolar.org.br. Então ele faz essa adesão no site e cadastra o gestor político. Quem que é o gestor político? Ele é aquela pessoa que vai fazer a gestão política da estratégia. Então vai convocar os secretários das diferentes áreas para participar, vai fazer um primeiro mapeamento de quem são essas áreas importantes de que precisam estar engajadas, de que precisam estar juntas, e vai fazer essa orquestração, né, de verificar o funcionamento, de verificar se todo mundo está conversando, se todas essas áreas estão dialogando, como que isso está acontecendo na prática, para efetivamente garantir que, uma vez essas crianças identificadas, elas sejam rematriculadas e que as políticas e ações existentes no município cheguem a essas crianças. O coordenador operacional, ele faz o planejamento e acompanhamento do andamento das ações da Buscativa Escolar. Então, ele é quem vai estar no dia a dia operacionalizando essa estratégia, vendo se as ações foram tomadas, se estão sendo tomadas nos prazos, se precisa alargar prazo, se precisa chamar outras pessoas. Ele vai estar no dia a dia mesmo, na implementação da estratégia, vendo quais são os desafios existentes, aonde que a gente está conseguindo avançar, aonde que está mais difícil, de que forma que a gente replaneja as ações, né? E aí é importante dizer também de que, como nós temos muitos municípios no país que são municípios pequenos, esse gestor político, esse coordenador operacional, eles podem ser a mesma pessoa, né? Então, essa é uma decisão que cabe ao município, deixar com o gestor político, especificamente com essa gestão política, o coordenador operacional com a implementação da operacionalização da estratégia, ou se essas duas pessoas, se esses dois papéis podem ser desenvolvidos por uma única pessoa no município de vocês. E aí vem a figura, né, o papel dos supervisores institucionais. Esses supervisores institucionais, eles transformam os alertas em casos e fazem os encaminhamentos para garantir a rematrícula e a permanência na escola. Mas quem são esses supervisores institucionais? Vão ser representantes das mais diferentes áreas no município. Então, certamente a gente vai ter um supervisor institucional de educação, da área de educação, um supervisor institucional da área da assistência social, um supervisor institucional da área de saúde, um supervisor institucional da Secretaria da Criança e do Adolescente, se esta for a realidade no município de vocês, uma Secretaria dos Direitos Humanos, uma Secretaria de Planejamento, uma Secretaria de Orçamento. Aqui vocês vão identificar quem são esses atores das mais diferentes áreas que precisam estar engajados para identificar essas crianças e fazer com que as ações e políticas cheguem a essas crianças e famílias para garantir a permanência delas na escola, e identificando também qual é a vulnerabilidade de direito, né, que aquela criança, adolescente está sofrendo, e fazendo com que essa política chegue a essa criança e família. E aí, a gente recomenda, né, essa reunião intersetorial, porque tem algum desses atores que vocês podem ter falado assim, mas Júlia, tem alguns atores aqui que vocês trouxeram que ele vai ter um papel, vai ser muito pontual, vai ser com uma família muito específica, ele não precisa estar engajado no dia a dia como um supervisor institucional, ele pode entrar nesse membro da reunião intersetorial, em que estão outras áreas engajadas, que estão trazendo questões, que estão tendo esse olhar mais integral mesmo
para esta criança e adolescente, né? Aqui a gente pode estar pensando, por exemplo, quem são os parceiros da sociedade civil que existem aí no município de vocês e que trabalham com essa temática da criança e do adolescente, né? Com a garantia de direitos de meninos e meninas e que podem estar aqui contribuindo, trazendo informações, ajudando ao replanejamento, ajudando na implementação da estratégia. Os adolescentes dos NUCAS e JUVAs, eles podem fazer parte aqui também, a partir do processo de escuta que eles realizam, trazendo quais são os desafios desses adolescentes, dessas crianças, de estarem na escola, de permanecerem na escola, o que o faz com que saiam. Então, esse é um momento de diálogo e de construção, né, um momento rico ali de participação dos mais diferentes atores, para que se possa entender a dinâmica da exclusão escolar num determinado município, no município de vocês. E aí bacana também dizer de que este comitê intersetorial ele pode ser composto pela comissão Procelo, né? Então não necessariamente precisa ser um novo comitê, pode ser organizado dentro da comissão Procelo, pode também fazer parte, pode estar agregando novas pessoas para este momento. Então essas são decisões que vocês vão implementar aí no município de vocês. Vamos então ao grupo de campo. Quem é o grupo de campo? Porque esse alerta, essa identificação, ele precisa ser feito. Então vamos começar com os agentes comunitários, que fazem a busca ativa e enviam os alertas. Então pensem aí, quem é no município de vocês que faz visitação domiciliar? Quem é no município de vocês que faz visitação domiciliar? Certamente, vocês me responderiam os agentes comunitários de saúde, ou agentes específicos de endemia, técnicos do CRAS, técnicos do CREAS. Então, vocês vão identificar quem pode ser esse ator que, ao já fazer visitação domiciliar, ele vai colher 5 informações, né? Então, quais são essas 5 informações de que ele vai colher, então? Então, ele vai perguntar, ao chegar numa determinada casa, se naquela família tem alguma criança ou adolescente que esteja fora da escola, né? E aí ele vai perguntar qual é o nome da criança, qual é a idade da criança, qual é o principal motivo pelo qual ela está fora da escola, qual é o endereço e qual é o nome do responsável. E aí essas 5 informações, eles vão... Esse agente comunitário, ele precisa enviar essa informação. E aí ele pode fazer isso por meio de um canal de um SMS específico que nós temos, ou faz no papel mesmo e depois insere essas informações num computador, ou mesmo por um aplicativo que funciona nos sistemas operacionais iOS e Android e que funciona offline. Funciona offline tanto para que possa pegar nas áreas que tem pouca cobertura de acesso à internet, bem como para não utilizar da 3G, 4G, da internet pessoal ali daquele funcionário no município. Então ele insere as informações, isso fica salvo e quando ele chegar no momento de Wi-Fi, que certamente o município pode disponibilizar isso, ele liga o aplicativo e essa informação então sobe para o sistema. Então, os agentes comunitários, eles fazem essa busca, quando eles inserem essas informações no sistema, eles vão para os supervisores institucionais e os supervisores institucionais, a depender da causa, eles vão designar um técnico verificador que aí sim vai fazer uma nova visitação a esta família, vai verificar as informações, vai preencher um questionário social, econômico e educacional muito mais profundo para entender a complexidade dessas causas que fazem com que os meninos e meninas estejam fora da escola. E aí vamos relembrar, dos 2,8 milhões que estão fora da escola, 53% vivem em famílias com até meio salário mínimo. Então, certamente, essa criança ou adolescente não está fora somente por uma causa, mas por um conjunto de causas que contribuem para que esses meninos e meninas estejam fora da escola. E aí isso precisa ser conhecido, isso precisa ser aprofundado, e essa pessoa que vai à casa dessa família precisa ter um exercício muito de escuta, de não culpabilizar a família, mas de entender o que está acontecendo, qual é a dinâmica que está acontecendo naquela família, numa determinada comunidade, naquele espaço social, para que
as políticas e ações elas possam chegar e os direitos dessas crianças e adolescentes possam ser garantidos. Como funciona, então, um resuminho aqui desta breve explanação aqui da metodologia, né, da busca ativa escolar. O agente comunitário, então, ele emite um alerta. O supervisor institucional ou o coordenador operacional designa um técnico verificador que vai fazer uma nova visita à família para ter conhecimentos em maior profundidade. Esse técnico verificador, então, ele elabora um relatório sobre a causa ou as causas da exclusão e o que é que precisa ser feito. Ele propõe um encaminhamento, né? O supervisor institucional, então, ele vai tomar a providência adequada e, se necessário, ele vai estar convidando ali supervisores institucionais de outras áreas para que eles possam atuar de forma conjunta para o enfrentamento de uma determinada questão. E aí sim faz a rematrícula dessa criança e do adolescente, se for o caso ainda, outros serviços são acompanhados. E o mais importante, gente, a criança ou adolescente, ele deve ser acompanhado pelo período de 1 ano para garantir sua permanência na escola. Então é importante, e aí o comitê que compõe ali aquela reunião intersetorial, ele vai estar acompanhando esses casos, garantindo de que essas políticas que foram inicialmente designadas, né, ou que se organizaram para poder atender aquela criança ou aquele adolescente, se eles efetivamente estão dando conta, né? Porque a matrícula é a parte mais fácil. O mais difícil mesmo é a gente garantir de que estes meninos e meninas, eles permaneçam na escola, que eles tenham um processo de aprendizagem contínua e uma trajetória que seja efetivamente de sucesso escolar. Bom, gente, a palavra-chave da nossa capacitação hoje vai ser a palavra intersetorialidade. E tudo isso que a Júlia trouxe para a gente, da importância do trabalho conjunto de diferentes atores do serviço público, essa importância ela não é uma importância que veio da cabeça iluminada do Unicef ou dos nossos parceiros na hora de criar o Busca Ativa Escolar. A ideia da intersetorialidade está presente porque quando a gente vai discutir o caso específico das crianças e adolescentes fora da escola, a gente vai ver que a motivação é a das mais diversas. Dentro do uso do Busca Ativa hoje, as principais causas de exclusão que estão sendo notificadas, elas têm a ver com motivos dos mais diversos. Essas causas de exclusão escolar, elas não são relativas só a problemas exclusivamente da área de educação, por assim dizer. Ou não são problemas só de saúde, ou não são problemas só que a assistência social do município pode correr atrás. Como a gente vai mostrar agora nas causas da exclusão, são 18 principais causas de exclusão que são notificadas a partir do uso do Busca Ativa Escolar pelos municípios. E essas causas, elas não pedem soluções segmentadas. Elas necessitam de uma solução conjunta, trabalhada de uma maneira coesa entre entes diferentes do setor público. Imaginemos um caso de um adolescente que saiu da escola porque ele tem uma deficiência qualquer, uma deficiência visual, motora. Como é que a gente vai pensar a resolução do problema que gerou que esse estudante saia da escola, né? Um ente público sozinho pode dar solução para isso? Um bom gestor de escolar, ele pode sozinho solucionar esse problema? Possivelmente não. Possivelmente vai precisar de um auxílio de outras secretarias, de trabalho de outros gestores públicos. Então, nós listamos nessa tela das principais causas da exclusão escolar 5 motivos que eles dialogam bem com essa ideia. Esse primeiro é a situação de um adolescente que possui deficiência. Possivelmente ele vai precisar de um acompanhamento da saúde do município, se for uma deficiência motora, um auxílio no transporte, na condução dele no dia a dia, na adaptação, vai precisar de um apoio da escola para poder fazer o processo de adaptação da própria escola para esse adolescente estar bem utilizando aqueles espaços. E possivelmente também vão precisar de um apoio da assistência social. É possível que esse estudante precise de algum acompanhamento extra para que ele tenha um bom convívio igualitário
da educação com outros adolescentes que não possuem a deficiência. O caso também do trabalho infantil, né? Uma criança em situação de trabalho infantil, um adolescente que também abandonou a escola por motivo do trabalho infantil. O caso é um caso que ele é complexo, de uma resolução complexa, né? Como a Júlia comentou, precisa de uma sensibilidade das equipes que vão estar fazendo a verificação, mas para a solução ser dada precisa de uma série de questões, né? Possivelmente a família poderia estar recebendo um benefício como o do Bolsa Família, por exemplo, não está recebendo. A família não está instruída que se estiver recebendo, a criança tem que estar na escola. Ou muitas vezes o próprio criança e adolescente sente que o papel dele é de estar trabalhando, porque não vê interesse na escola, vê uma necessidade financeira dos pais e por isso não tem vontade de frequentar a escola. Ou seja, a solução para esse problema também é compartilhada. Uma criança ou adolescente com doença que impeça ou dificulte a frequência à escola. Também, de novo, precisa de um esforço conjunto e cooperativo, desde as equipes de atenção da saúde de base até fornecer as condições necessárias para que ele continue frequentando a escola, que a escola esteja adaptada para isso, que ele não sofra qualquer tipo de bullying ou de preconceito de professores ou de estudantes para conviver com essa situação. Uma adolescente também que está grávida, o esforço também para para voltar com essa adolescente para a escola, ele é um esforço conjunto. A saúde precisa de garantir toda a atenção de saúde neonatal, pré-natal para essa adolescente. E no momento que ela já tiver condição de voltar à aula, não é fácil também isso acontecer sem o apoio da assistência social do município, sem apoio do CRAS, do CRES, para que isso possa se dar. Isso vai envolver mais no futuro ainda conseguir espaço nas creches do município para essa mãe, conseguir espaço na própria educação infantil mais à frente. E também o caso da violência familiar, por fim. É uma outra temática que ela é super intersetorial. Ela vai dialogar com problemas de atenção e de frequência do estudante na escola, que podem gerar, no fim, a sua exclusão. E o enfrentamento a isso passa por conselho tutelar, passa por Secretaria de Assistência Social, passa por um apoio da comunidade escolar como um todo, da equipe dos gestores, dos professores, para atender bem, para acolher bem essa criança ou esse adolescente em sofrendo violência familiar. Então, as causas da exclusão, por fim, elas são causas que a nossa vida é uma vida complexa. A gente separa por temas, né, saúde, educação, assistência, para auxiliar a gente a criar respostas específicas. Mas a vida não é só saúde de um lado, depois só educação no outro e só assistência no outro. A nossa vida não acontece assim. A vida dessas crianças e desses adolescentes que a gente está falando também não acontece assim. A vida nossa é uma vida complexa e todos os fatores eles se somam. E por isso que a solução dos problemas, no momento que ela fica muito presa a uma temática ou outra, ela não consegue furar essas bolhas, essas caixinhas, ela não consegue exercer um potencial dessa intersetorialidade. De fato, a solução vira uma solução de menor poder, de alcance e de menor efetividade. Matheus, eu queria só complementar aqui, que vocês devem estar vendo aí que uma das causas aí é o EducaCenso INEP, né, nas principais causas da exclusão. E aí, como eu reportei daqueles não localizados, que aí eu trouxe os dados aqui do estado do Amazonas. Então, à medida de que vocês entrarem na página do EducaCenso, que buscarem esses dados, relatório do município de vocês, que fizerem essa importação para a tabela para a plataforma da busca ativa escolar, ele vai aparecer então como esse motivo de EducaCenso INEP. Se, por um lado, o busca ativo escolar ele é uma metodologia social, essa metodologia social do trabalho intersetorial entre diferentes secretarias do poder público, a gente lista 3, mas como a Júlia falou, a partir da realidade de cada município, podem estar envolvidos aí em mais de uma secretaria. Se por um lado o busca ativo escolar, então, ele é essa metodologia social, por outro, ele é uma tecnologia. A identificação do problema e da solução do problema por parte do Unicef e dessas 3 entidades parceiras nossas,
ela não se limitou só a identificar que o trabalho intersetorial, o escasso trabalho intersetorial nos municípios, né, um trabalho às vezes bem pobre na intersetorialidade, um trabalho super segmentado, ele é um problema. E a outra parte do diagnóstico é que a gente poderia fornecer uma tecnologia que ela permitisse que esse trabalho intersetorial ele tivesse dinâmica. E nesse sentido que o Busca Ativa Escolar ele é uma tecnologia e também é uma metodologia. E a grande plataforma que permite essa parte da tecnologia de vir à tona, né? Ou seja, que dá corpo, dá forma a essa metodologia da intersetorialidade é a plataforma do Busca Ativa Escolar. A plataforma ela é de facílimo acesso, como a gente vai poder estar mostrando para vocês agora. Ela é uma plataforma que todos esses agentes, todos esses atores do Busca Ativa Escolar que a Júlia listou, do gestor político ao prefeito, até a outra ponta, né, que tem o agente comunitário de saúde, o assistente social, que tem um professor na sala de aula, que pode ter inclusive um membro de um conselho tutelar, alguma entidade comunitária parceira. Todos esses atores eles podem participar via plataforma. A plataforma, o município ele pode escolher e cadastrar essas pessoas para poder participar com suas atribuições específicas a partir de uma plataforma virtual que a gente consegue acessar via telefone, como a Júlia comentou, que a gente consegue acessar via computador. E para poder dar um pouco mais, ilustrar um pouco mais esse trabalho da plataforma, a gente preparou um vídeo para vocês, que ele vai conseguir, acho que para quem não acessou a plataforma, conhecer ela no primeiro momento, para os municípios que ainda não fizeram adesão ao Busca Ativa ou que estão em configuração, e mesmo para os municípios que já estão configurados e têm ainda uma dificuldade ou outra, a gente preparou um vídeo, se a gente pudesse... Bom, pessoal, a gente vai ter a oportunidade então de navegar um pouquinho por essa plataforma, simular a navegação. Essa é a tela básica da entrada do sistema, né? A gente vai poder cadastrar novos municípios e novos estados. A gente vai simular então o cadastro de um novo município aqui para vocês verem como é que faz a adesão no município de vocês. Então escolhemos o estado de Minas Gerais, meu estado natal, e vamos simular aqui o cadastro de Belo Horizonte, da minha cidade natal. Primeira coisa que a gente vai fazer é cadastrar o gestor político que vai operacionalizar, vai coordenar politicamente o Busca Ativa no município pela prefeitura. Pode ser um secretário, um chefe de gabinete, a prefeitura vai escolher. Cadastramos o gestor político, vamos cadastrar então o prefeito ou a prefeita. Os dados ali preencher certinho, os dados do prefeito ou da prefeita. E depois o termo de adesão. A gente tem que ler as cláusulas do termo de adesão. Li as cláusulas, concordei com elas, vou dar esse ok, vou marcar sim, vamos seguir. Aguardar a confirmação, o e-mail vai chegar para o gestor político e vai ser autorizada a criação do login e da senha dele. Então vamos ali simulando uma senha teste, para vocês verem como é que é o interior da plataforma. Entrei. Essa senha teste tem ali um painel geral com todos os casos, alertas, várias etapas de andamento dos casos foram feitos. Tudo que é feito no município vai para esse alerta geral, esse painel geral do município. Eu posso ver também os alertas emitidos e casos geograficamente, como é que eles estão distribuídos na cidade ou nas cidades, né? Dentro de uma cidade ou nas cidades, quando é para a gente ver a nível estadual. A etapa básica do Busca Ativa, a primeira coisa a se fazer é criar alertas. Então eu vou identificar uma criança, um adolescente fora da escola, vou preencher os dados dele, vou ver o principal motivo que eu imagino que levou que eu identifiquei que essa criança ou esse adolescente está fora da escola, e é um motivo só, ele é o principal. Vou preencher os dados responsáveis, esses dados a Secretaria de Educação tem, a Secretaria Escolar tem, vamos preencher ali então, para ficar rico a informação. A informação geográfica de onde essa criança mora, referência geográfica, CEP, bairro, alguma coisa perto que identifique, que ajude a identificar o lugar que ela mora. E criei o alerta então. O alerta, no momento que ele é criado, ele vira um alerta pendente. O alerta está pendente porque no momento que o alerta é aceito, ele deixa de ser um alerta e vira um caso. Que é o caso, ele já tem uma atribuição de responsáveis e ele tem distribuição de tarefas e prazo e tudo. Então, no momento do alerta, o alerta foi só criado. Eu preciso de aceitar esse alerta para verificar, diagnosticar o motivo dele. Ele vira um caso, então eu tinha 70 alertas pendentes, agora só tenho 69. E vamos então agora ver como é que o caso, no momento que eu aceitei o alerta, ele vira caso.
Eu tinha 107 casos, agora tem 108. O caso, eu posso filtrar ele por nome da criança, motivo do caso, motivos do caso, a etapa específica que eu quero saber, para poder encontrar o meu alerta específico, o meu caso específico. E eu posso exportar também todos esses dados para um Excel, se ajudar na gestão do município. Então vamos hipoteticamente verificar o caso da criança Alisson, para a gente saber como é que a Alisson está, a que ponto está o andamento do caso do Alisson. Então tem os dados dele, ele é um menino negro, morador de periferia, pai e mãe, está ali, Maria de Lourdes, a mãe. O motivo levantado pela ausência dele da escola é o motivo de trabalho infantil. Então eu percebo que eu tenho poucas informações consolidadas, então eu tenho que ver a evolução do caso. Então a primeira coisa a gente fazer é a pesquisa, eu vou atribuir um responsável para a pesquisa. No momento que o supervisor técnico ele aceitou o alerta virou caso, ele também vai atribuir o primeiro responsável, que é quem vai ser o responsável por verificar em loco, por diagnosticar a situação do Alisson. Atribuir o responsável, vamos ali escolher um responsável, vou escolher o responsável Sandro. Sandro Moreira, ele vai ser meu técnico verificador, aí hipoteticamente ele é da Secretaria de Saúde, ele pode ser um agente comunitário de saúde, por exemplo, que vai fazer a visita em loco e vai fazer a pesquisa, e aí é fácil vocês preencherem esse processo. Nessa pesquisa eu vou ter mais informação, eu vou enriquecer o meu arcabouço de informação sobre o Alisson. Então, além das informações que já estavam consolidadas, eu vou agregar novas informações. Salvei ali esse processo. Depois você vê que tem outras etapas que eu posso correr, né? Análise de verificação, ação específica para poder resolver a gestão do caso, a rematrícula em si, e as várias pessoas que passaram pelo caso do Alisson, em cada uma das pontas. Eu posso anotar coisas especiais também e anexar, por exemplo, isso serve muito para anexar laudos médicos, laudos periciais, laudos psicológicos, ele pode ajudar a enriquecer as informações que eu tenho acerca do Alisson, né? Posso fazer a etapa da análise técnica, da gestão do caso, a rematrícula, e no momento que ele for rematriculado, ele tem que ficar em observação por mais um ano, para poder observar se o motivo que levou ele a sair anteriormente já foi mitigado. Depois dos alertas dos casos, eu posso também emitir relatórios para poder fazer um controle a nível de município ou de território. Eu posso desagregar as informações do jeito que eu quiser, gente. Gente fora da escola, a gente já está dentro da escola em observação, a faixa etária, a procedência, enfim, eu posso emitir os mais variados relatórios nesse lugar no site. Os usuários também é muito importante que o município vai ter que cadastrar vários tipos diferentes de usuários, seja gestores políticos, verificadores, agentes comunitários. Então eu vou estar ali cadastrando meus usuários, cada função específica vai me dar uma autorização, eu vou ter um papel específico na plataforma, né? Se todo mundo pode criar alertas, por exemplo, autorizar alertas e criar casos é só o supervisor técnico, por exemplo. E aí eu vou estar no momento de configuração, né? Vocês vão ver que está ali São Paulo, mas vai estar o município de vocês. São Paulo é porque é o município da plataforma teste. A configuração, eu posso fazer essa importação básica, né? Eu aconselho os municípios a começarem a utilizar o Buscativa por aí, porque a planilha do EducaSense, ela vai me permitir, o EducaSense vai me informar todas as crianças que estavam matriculadas no ano e não estão mais matriculadas na outra. Então ele já pode servir como criação dos primeiros alertas do município. Eu posso criar também grupos de trabalho para facilitar o dia a dia da plataforma do Buscativa no município, grupos de secretarias, grupos regionais, grupos setoriais. Customizo isso da maneira que eu achar melhor para o meu município, como vocês vão poder ver aí. Então isso aqui não tem regra de bolo, cada município vai poder customizar e criar grupos da maneira que melhor vai tornar eficaz e vai tornar útil o dia a dia da plataforma. A nomeação de prazos também, cada tipo de prazo, de alerta, de pesquisa, tudo eu vou nomear e vou dar prazos também para que eles sejam feitos. E essa parte do EducaSense que é onde eu vou estar importando essas planilhas para poder ter os dados básicos e começar o Buscativa no município. Para os municípios fazer dominar essa tecnologia da plataforma do Buscativa, geralmente é um trabalho que só usando no cotidiano é que você vai conseguir ter um pouco mais de proficiência nele, de bom uso dele. Nesse sentido, o Unicef, para poder contribuir com esse processo de
de verificação para e passo de como se utilizar a plataforma, como é que surgem as dúvidas. Olha, eu vi o vídeo, estava na capacitação, mas ficou um pouco rápido, eu não peguei como é que eu vou nomear ali um gestor, como é que eu vou nomear um técnico, como é que eu vou cadastrar uma pessoa, como é que eu vou emitir um relatório. Para todas essas dúvidas operacionais do uso da plataforma, do uso do aplicativo, a gente tem canais, na verdade, de contato para poder tirar dúvidas e para poder ter acesso a outros materiais, né? A gente tem primeiro esse e-mail, Buscativo Escolar, na verdade o site, perdão, buscativoescolar.org.br. Tem um e-mail também que é o contato, @buscativoescolar.org.br, e tem um 0800 funcionando. Vocês, não é por falta de espaço de contato que esse uso cotidiano do Buscativo pode ficar difícil. A gente, quando a gente participa dos fóruns do Congemas, dos encontros da Undime também, quando a gente vai conversar com vocês no dia a dia, tem muita gente que tem dúvidas bastante específicas, né? E essas dúvidas específicas não tem que gerar que vocês parem de usar o Buscativo, essa tecnologia do Buscativo Escolar. Pelo contrário, elas podem ser resolvidas de uma maneira bastante ágil, e tem essas 3 mídias aí que podem auxiliar vocês. O site, que tem bastante informação e materiais, o e-mail e também o 0800 que está aí. A gente fez uma lista também, gente, de como é que está essa situação do Buscativo Escolar aqui no polo do selo aqui no estado do Amazonas. A gente fez uma lista de todos os municípios que aderiram, não aderiram, ou aderiram, mas estão em estágio de configuração. Para começar aí, a gente pode... O município de Alvarães ainda não aderiu, a Maturá está aguardando configuração, fez o cadastro, mas está aguardando configuração. A Anamã está rejeitado, deve ter dado algum problema no cadastro, algum dado errado no cadastro, então tem que fazer de novo o cadastro no município de Anamã. A Nori não aderiu, a Puí também não. A Atalaia do Norte aderiu, mas não está utilizando a plataforma, está inativo. A Altaz está ativo. Barcelos está aguardando configuração. Barreirinha ainda não aderiu. Benjamin Constante está inativo. Beruri não aderiu. Boa Vista dos Ramos também não. Boca do Acre, Borba e Capiranga estão inativos. Canutama não aderiu. Carauari não aderiu. Careiro também não. Nem Careiro da Várzea, nem Coari, nem Codajás. Eurinepé está aguardando configuração. Envira também. Fonte Boa está inativo. Guajará não aderiu. Humaitá está inativo. Ipixuna está aguardando configuração. Iranduba está ativo. Itacoatiara está inativo. Itamaraty não aderiu. Itapiranga está inativo. E Japurá não aderiu. Ou seja, nós tivemos basicamente 2 municípios aí que estão ativos no Buscativo aqui no estado, que é o município de Iranduba e o município de Altazes. Então a gente precisa de estar avançando com o Buscativo aqui no estado, né? Justamente, inclusive, porque eu acho que o nosso estado dialoga muito com as potencialidades do Buscativo. As nossas dificuldades logísticas, elas casam muito bem com essa capacidade que a intersetorialidade tem de dar vazão a isso. Assim. Muitas das vezes, por dificuldade de acesso, não tem como as equipes de educação, assistência e saúde irem para as comunidades ao mesmo tempo. Uma vai uma semana, a outra vai na outra, a outra vai na... Então, o processo de voltar de uma secretaria, às vezes voltar numa comunidade, é sempre demorado. Vai lá uma vez e vai voltar não sei quando. Mas se dividir esse trabalho entre várias secretarias, esse processo de contato com as comunidades fica um processo super mais próximo e mais fácil de dividir tarefa. A gente fala isso a todo momento. O Buscativo Escolar ele não implicar ao município uma tarefa a mais no dia a dia dele. Pelo contrário, é otimizar o tempo do município, otimizar os recursos do município e otimizar também o recurso humano, né, que é o recurso principal, que é o recurso que eu acho que talvez é o recurso mais bonito que a gente tem. Né? A gente tem uma equipe técnica, um corpo técnico dos municípios muito aguerrido, muito comprometido com seu serviço, mas às vezes faltam recursos. Então, esse processo pode auxiliar demais nesse contato. Né? Então, a gente queria de novo fazer essa cobrança por um lado e esse pedido por outro, que a gente possa estar avançando na adesão do Buscativo aqui no estado. Eu quero só reforçar essa fala, Matheus, no seguinte sentido, reexplicando para os municípios aqui o que significa esses diferentes estados.
né, de não aderiu, aguardando configuração, rejeitado, inativo ou ativo. Porque esta é uma das formas como que a gente vai estar verificando, é uma das formas que vocês vão comprovar que vocês fizeram adesão à busca ativa escolar ou não. Então, não aderiu, efetivamente não aderiu à busca ativa, né? Então, se o município precisa ainda fazer adesão. Aguardando a configuração significa de que o prefeito ou o gestor político, alguém designado pelo prefeito foi ao site, fez a adesão, enviou aquele e-mail, fez a configuração, mas depois disso ele não fez a adesão, fez a adesão, mas ainda não fez nenhuma outra configuração, ou seja, não identificou quem serão esses outros atores da busca ativa escolar na implementação do município. Então, ele não identificou quem serão os supervisores institucionais, quem vão ser os agentes comunitários e os técnicos verificadores. Então, é isso que significa aguardando configuração. Rejeitado, então, foi alguma questão muito específica, muitas vezes é o município quem pede para poder ser rejeitado, para poder passar para algum outro processo de configuração. Qualquer dúvida, né, que a Anaman, no caso, que é o município aqui que está nessa situação, por favor, entre em contato conosco. E inativo significa que o município tem mais de 30 dias que não está acessando a plataforma, o que nos leva a crer de que ele não está utilizando ou implementando a estratégia no dia a dia. E, por fim, o status de ativo, que significa que o município está ativo e está utilizando a estratégia. E aí essa é a forma, inclusive, que o município vai poder estar mostrando para a gente, uma das formas como que a gente vai verificar que o município fez a adesão e está implementando a estratégia. Dando sequência, gente, a gente queria, agora mais um pouquinho à frente, a gente vai exibir dois vídeos, na verdade. Mas o primeiro vídeo que a gente vai exibir de estudo de caso mesmo do Busca Ativa é de onde se iniciou esse processo, de onde talvez ele tenha sido experimentado de uma maneira primeira, né? E é importante esses vídeos porque a gente não está lidando com estatísticas que são frias, né? O número de crianças fora da escola não são um número jogado ao léu, são crianças, né, que têm corpo, têm história, têm tom de pele, têm uma história específica, né? Ou seja, é um ser humano, toda uma vida, toda uma potencialidade que se escondem atrás desse vários milhões de crianças aqui no Brasil que ainda são excluídos da escola. Ou seja, o trabalho de buscar essas crianças e voltar para a escola é um trabalho que tem a ver para essa criança e para esse adolescente um investimento muito direto que nós todos temos condição de ter um papel nisso aí para dar um potencial diferente para o futuro dessa criança e desse adolescente. Ou seja, é muito gratificante esse processo, é muito urgente, é muito importante ou seja, a gente tem que humanizar as estatísticas, a gente tem que humanizar o nosso diagnóstico. E esses estudos de caso, quando a gente consegue mostrar crianças que voltam para a escola, adolescentes que voltam, e dar um pouquinho de voz para essas pessoas também, para esses humanos de direitos, a gente produziu esse pequeno vídeo que a gente vai estar mostrando para vocês agora, de uma experiência de São Bernardo do Campo, lá na região do ABC paulista. A Raquel é uma menina hoje com 13 anos e que esteve fora da escola de 4 a 5 anos e hoje está retornando aqui conosco para a gente construir uma nova história. O Fora da Escola, ele vem proteger a matrícula dessa criança. Então, a gente diz na educação acesso
Então ela traz a permanência, o que eu preciso enquanto gestor público responsável garantir de direito a essas crianças, jovens e adultos de permanecer dentro de um sistema de educação. O diferencial que esse projeto do Unicef trouxe foi isso. Nós trabalhávamos para situações que nós víamos e com esse projeto nós estamos buscando aquilo que a gente não enxerga, né? Onde estão essas pessoas que não são visíveis pela sociedade? Bom, a gente está numa das vielas da passagem Cafezais, no bairro do Montanhão, São Bernardo do Campo. A gente selecionou esse bairro para realizar a busca ativa do piloto do Fora da Escola Não Pode, e nessa rua foi onde a gente identificou alguns dos casos de crianças fora da escola. A gente partiu de um diagnóstico do território, onde a gente identificou que haveria aqui maior indício de crianças fora da escola. A gente partiu do cruzamento de dados, de informações de algumas secretarias, como Desenvolvimento Social e da própria Educação, para localizar alguns domicílios, algumas famílias que poderiam ter crianças não matriculadas. O projeto ele traz essa possibilidade de reforçar esse trabalho em rede, onde todos os parceiros podem trabalhar com o único objetivo, que é incluir aquele aluno e dar a possibilidade para que a família seja fortalecida e que a gente tenha um sucesso escolar. Essa aproximação maior com a Secretaria de Educação e com as outras secretarias, né, parceiras, na questão de trazer um pouco um alinhamento conceitual de que as causas, né, das crianças fora da escola, elas não se restringem somente à não vontade, né, dos pais de tê-las na escola, e que existem N situações, né, sociais que deixam as vulneráveis dentro desse processo. Nós tivemos aqui a chance de nos reunirmos muitas vezes para discutir caso a caso e foi extremamente produtivo. E acho que essa chance da gente poder guardar todas essas informações para uma base de dados única, ela não pode ser perdida. Foram 96 casos identificados que geraram 19 alertas. Alguns deles, inclusive, que não constavam nessa relação inicial de famílias. As agentes que efetuaram o trabalho de campo, os alertas e, posteriormente, a verificação, ficaram com a responsabilidade de visitar essas famílias para produzir os alertas. A partir dos alertas e das verificações, esses casos entraram no sistema e passaram a ser alvo das ações da Secretaria de Educação. É muito bom, estou estudando. Tudo bem? Como é que tá? A Secretaria de Educação, quando fez esse primeiro contato que esteve na moradia, né, da Raquel, ela ouviu a criança. Nesse movimento de escuta, como ela já tinha tido uma experiência escolar anterior, ela, né, a própria criança manifestou interesse de vir para essa escola. Eu acho que o nosso principal desafio é ressignificar essa experiência dela escolar. Acho que não dá para olhar para o caso dela como se olha para todos os alunos, né? Nós temos a perspectiva de incluir a todos, de trabalhar com todos, mas ao mesmo tempo que você olha para todos, você tem que olhar para cada um. A grande lição que o projeto Fora da Escola Não Pode trouxe para a gente foi que cada criança ela é única e cada criança tem as suas particularidades e somente um projeto dessa dimensão consegue mergulhar a fundo na individualidade de cada criança, para que a gente possa entendê-la de fato e realmente conseguir fazer com que ela consiga a matrícula na escola e que ela consiga permanecer o tempo que ela precisa ficar na escola.
Então, tivemos aí a oportunidade de conhecer um pouco da experiência de São Bernardo, um dos municípios, que eu acho que isso faltou falar ali na minha fala inicial, né? A gente trouxe os 3 parceiros que fazem parte aqui da Busca Ativa Escolar, mas faltou dizer de que essa estratégia ela foi desenvolvida de mãos dadas mesmo com municípios em que fizeram a testagem, que participaram desses projetos pilotos, e São Bernardo em São Paulo, São Bernardo do Campo em São Paulo foi um deles. E não sei, espero que vocês tenham prestado atenção nas falas das diferentes pessoas, né? Da assistência social, da pessoa da saúde, da pessoa da educação, falando da importância da estratégia. E, sobretudo, a fala do secretário de Educação, que ele fala do quanto a estratégia da Busca Ativa Escolar contribuiu para tirar da invisibilidade crianças e adolescentes. Né? Isso é bacana. Vamos, então, conhecer um pouco, falar sobre a ação de validação no selo, que é algo que vocês certamente estão aí ansiosos para poder conhecer e contar para a gente como que vocês estão fazendo e implementando a Busca Ativa Escolar no município de vocês. Então, a ação de validação é a seguinte: implementar a estratégia da Busca Ativa Escolar. É assim que vocês vão comprovar que vocês fizeram, né? Então, o que vai ter de município comprobatório? O município deverá estar com adesão ativa na plataforma da Busca Ativa Escolar. Lembra o que a gente falou aqui? Estar ativo na plataforma da Busca Ativa Escolar significa de que o município aderiu e está efetivamente utilizando a plataforma, ou seja, tem entrado na plataforma com uma constância para que essas informações sejam inseridas. Então, ele está lá com o status de ativo, conforme a gente viu aqui a partir da realidade do município de vocês aqui do estado do Amazonas. Então, para isso, o prazo é até 31 de março de 2019. Mas claro que não é para deixar para a última hora. Agora que é o momento de vocês saírem desse momento de capacitação, já irem dialogar com gestores técnicos no município de vocês e começar a organizar como que o município vai fazer a adesão e a implementação da estratégia. E aí, com referência à implementação, então a gente vai ter: número 1, alcançar a meta de rematrículas como determinado na plataforma Crescendo Juntos. Os dados de rematrícula serão conferidos diretamente na plataforma da Busca Ativa Escolar e já eu vou apresentar para vocês como que isso vai ser. Agora, o que é essa meta de rematrículas? Essa meta de rematrículas, ela leva em consideração um percentual daqueles estudantes não localizados que eu apresentei aqui mais no início. Lembra a tabela elaborada pelo INEP dos estudantes que estavam matriculados em 2016 e não foram localizados em 2017. Então, essa meta de rematrícula que a gente que a gente vai acompanhar, né, que vai ser o indicador de vocês, ela se relaciona com um percentual referente àquele número do município de vocês e que vai estar na plataforma Crescendo Juntos o número absoluto que vocês têm que alcançar. Obviamente de que a gente, aquele ali é um mínimo, mas a gente quer que o município faça um esforço máximo para que a gente efetivamente consiga universalizar o acesso à educação no nosso país, né? Que esse acesso seja universalizado. Como número 2, a gente está propondo um breve registro da história de vida de uma criança adolescente que foi rematriculada e que esse relato ele pode ser realizado em qualquer tipo de mídia. Então, a gente está colocando dentro da plataforma do Crescendo Juntos como que deve se acontecer esse registro da história de vida, né, de alguma criança ou adolescente que efetivamente foi encontrado pela estratégia aí da Busca Ativa Escolar no município de vocês, qual era a realidade, o que isso, quais eram os desafios que aquela criança ou adolescente enfrentava, como que a política no município se reorganizou para poder fazer com que aquela criança e adolescente estivesse de volta na escola. Então vai ter um formatozinho específico com tópicos importantes que vocês precisam cobrir, que a gente vai colocar na plataforma Crescendo Juntos para vocês, e aí em qualquer tipo de mídia, que seja que seja escrito, que seja um vídeo, e que vocês nos contem. E aí é importante que a gente precisa também da autorização de uso
da imagem dessa criança ou adolescente. E para essas duas ações, tanto alcançar a meta de rematrículas quanto o breve registro da história de vida, vocês vão ter então um prazo de até 28 de fevereiro de 2020. Então, vamos implementar a busca ativa escolar. Esse quadro geral da busca ativa escolar, esse quadro ele estará disponível no próprio site da busca ativa escolar. E vocês podem observar que aqui a gente vai ter a possibilidade de estar vendo por município, né, na verdade, quantos são os alertas aprovados, os pendentes, os rejeitados, desculpem, quantos casos em andamento e quantos casos em rematrícula. Então, esse número aqui de rematrícula que a gente vai estar acompanhando e que a gente vai poder verificar essa meta de rematrícula que foi estipulada para cada um dos municípios, para que ele possa comprovar que implementou a busca ativa escolar no município. Vamos então rever agora o cronograma, né, com os documentos comprovatórios. Então vamos lá. O prazo, 31 de março de 2019, estar com adesão ativa na busca ativa escolar, e essa comprovação é feita diretamente na plataforma. Vocês não precisam se preocupar, a única preocupação é estar implementando a estratégia. Número 2, alcançar a meta de rematrículas como determinado na plataforma Crescendo Juntos. E aí, novamente, essa comprovação ela é diretamente na plataforma da busca ativa escolar. Não é algo também que vocês precisam se preocupar, algo que vocês precisem encaminhar para a gente. A gente vai ter acesso a essa informação. O breve registro da história de vida, que aí vocês vão seguir um formulário específico que está na plataforma Crescendo Juntos e que vocês vão comprovar, inserir essa informação lá dentro da plataforma Crescendo Juntos. E também a autorização do uso de imagem da criança ou adolescente, com referência à história de vida de que vocês identificaram, e que vocês também vão colocar isso diretamente lá na plataforma Crescendo Juntos. O prazo, então, para meta de rematrículas e para o registro da história de vida e autorização do uso de imagem, ele é até 28 de fevereiro de 2020. E aí vocês podem dizer assim, Júlia, meu município encontrou um monte de criança. Encontrou um número, cada criança com histórias bastante interessantes. Podemos inserir mais de uma? Lógico, né? A gente vai ficar feliz de saber todas essas histórias. E aí, para esse segundo momento, a gente quer trazer uma outra experiência, que é a experiência do município de João Câmara, que fica no Rio Grande do Norte. Ele é um município de que mais recentemente está implementando a estratégia e que tem números e histórias bastante interessantes para contar para a gente. Eu sou Marcos, gestor político da Busca Ativa Escolar em João Câmara, localizada a 75 quilômetros de Natal, a capital do estado do Rio Grande do Norte. Para que serve o Busca Ativa Escolar? Para trazer crianças e adolescentes que estão fora da escola por tantos motivos ou estado de vulnerabilidade e trazê-los de volta para dentro da escola para poder aprender. É um programa muito importante que está dentro do selo Unicef e a gente sabe realmente que veio para ajudar as crianças que estão fora da escola. Fora da escola não pode. Meu papel enquanto gestor político da Busca Ativa Escolar em João Câmara é fazer essa articulação, essa ponte em todas as instituições que trabalham com crianças e adolescentes, fazendo essa ligação de uma rede intersetorial. Nós iniciamos o trabalho através da formação de uma grande rede que envolve vários atores,
como, por exemplo, a pastoral da criança, o conselho tutelar, né? Nós utilizamos os agentes de saúde, os agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Se vai um problema para a Secretaria de Educação, de evasão escolar, o problema pode ser um problema de saúde. Então, a Secretaria de Saúde tem que estar dentro também, de alguma forma, da Secretaria de Educação para ajudar. Com um pensamento alinhado, a gente vai conseguindo resolver todos esses problemas. A gente tem focado muito com nossos agentes comunitários de saúde para que possam estar em campo, possam estar nas suas microáreas, vendo, fiscalizando, olhando. Aderimos a esse programa, né, como voluntários, para que a gente pudesse estar levando algum tipo de esperança para as mães que, de certo modo, não tem como colocar seus filhos na escola. Hoje a gente tem o aplicativo, a gente alimenta o aplicativo com os dados que recolhemos e faz esse trabalho conjunto. E a gente vai acompanhando o desenvolvimento da criança na escola. Através desse programa, a gente está conseguindo fazer com que essas crianças voltem, retomem ao convívio escolar. Eu gosto de ir para a escola para brincar, lanchar, aprender a ler, escrever. No meu tempo, a gente trabalhava muito com os pais da gente. Era de roçado, para mandioca, mas eu não quero que eles sejam que nem eu fui. Quero melhor para eles, porque hoje você sabe. Hoje a gente só tem as coisas com estudo, né? Quando ela aprendeu o nome dela, ela chegou aqui, mãe, ó, sei aprender meu nome, já sei fazer meu nome. Já, Sayonara, já, põe faça pra eu ver. Aí sempre ela fazia, pegava o caderno, aqui acolá ela errava uma letrinha, mas Sayonara tá errado, corrija, você vai ver, tá errado. Aí ela sempre ia, fazia certo. Quando eu crescer, acho que eu quero ser professora. Nesses primeiros 8 meses de trabalho, nós temos tido 128 alertas. Desses aí, muitos já estão de volta para a escola, outros estão em andamento, em fase ainda dos técnicos verificadores irem na casa para saber o que está acontecendo. Então, de forma que a gente ainda tem um percurso longo a caminhar. Viemos também contribuir com a implementação do Buscativa Escolar, através das homilias, através dos encontros com as pastorais. Fizemos reuniões com os líderes do campo, da cidade, e aí conseguimos cadastrar 10 líderes que estão aptos a informar, dar um alerta para o aplicativo. Tem que fazer mutirão de matrículas, tem que ir lá, tem que resolver os problemas, porque só assim, só colocando a mão na massa, só indo atrás, a gente consegue reverter essa situação. Todos as sociedades têm que colaborar, inclusive está lá na LDB, né? Educação é dever do Estado e direito de todos. Acreditem, façam, apliquem, executem. Dá muito trabalho. E para a gente fazer eles acreditar, a gente tem que fazer eles alunos, né? A gente ir em cada instituição, montar os grupos, cadastrar esses grupos e fazer eles acreditar que se a gente trouxer uma criança, está valorizando a cidade toda. Trazer para a criança uma perspectiva de vida melhorada, que essa criança vai ter realmente que aprender, vai ter um acompanhamento dela na escola. E isso faz a gente ficar muito feliz, porque nós somos objeto de transformação. Das escolas estaduais, vamos aderir ao programa, vamos falar com o secretário procura o prefeito, faz a adesão, aí sim a gente vai conseguir realmente tirar esses alunos de casa e botar na escola. Só a escola pode mudar a realidade dessas pessoas, só a escola pode dar um futuro de qualidade a todas as crianças e adolescentes do nosso município, não só do município do Brasil.
tivemos a oportunidade, então, de conhecer aí a experiência de João Câmara, um município do Rio Grande do Norte, que em 8 meses de implementação da estratégia já localizou 128 crianças e adolescentes, né? Algumas delas já rematriculadas, algumas outras, então, sendo feitos os rearranjos para que essas crianças e adolescentes possam voltar à escola. O que eu acho bem bacana, né, dessa experiência, o que a gente considera aí bem bacana, é a forma de que o município se organizou para poder mobilizar, né? Ele trouxe aí a experiência de um padre que colocou isso em homilia, mas ele conversou também com outras religiões, com as religiões de matrizes africanas, para colocar isso e conversar com as pessoas, né, sobre a importância desses meninos e meninas estarem na escola. Então, o que a gente quer, assim como a gente teve a oportunidade de conhecer a partir das nossas conversas, a partir das nossas andanças, a experiência desenvolvida por João Câmara, a gente quer aí conhecer as experiências daqui do Amazonas e de outros tantos estados também do Brasil. Então, por isso que é importante a gente ter esse diálogo. Essas histórias de vida que vocês vão contar pra gente nos dá essa possibilidade, assim como vocês também podem entrar no nosso e-mail específico do contato@buscativoescolar.org.br para nos contar o que vocês estão fazendo, quais são os desafios enfrentados, como que vocês estão fazendo para poder vencer determinados desafios, porque isso tudo certamente contribui. Os desafios que outros municípios estão enfrentando contribui também para elucidar quais serão os caminhos que outros tantos municípios vão ter pela frente, como quais os caminhos de que eles podem correr, né, percorrer. Então, acreditamos muito de que dar visibilidade a uma determinada experiência contribui também para a implementação de outras tantas experiências que vocês podem conhecer, se inspirar e adaptar para a realidade do município de vocês. Agora a gente faz um convite para vocês, para que vocês possam trabalhar um pouco com um plano de ação. Então, vocês devem ter recebido aí no polo de vocês uma folha que se chama plano de ação, né? Caso vocês não tenham recebido a folha e a gente teve contratempos com o correio, né, que impediu efetivamente desse material aí chegar, embora a gente tenha tentado aí com bastante antecedência, né, que esse material chegasse para vocês, para que vocês possam sentar um pouco e pensar nesse plano de ação mesmo, com relação à busca ativa escolar. O que eu vou fazer, né, quando sair aqui dessa formação, né? Como que eu vou fazer e quando? Para que até aí nesse prazo de 31 de março de 2019, né, que é quando vocês precisam estar com é o primeiro momento, né, de que a gente vai contar aí de que a estratégia ela precisa estar ativa, quais passos vocês precisam percorrer para poder chegar até lá? Oi, pessoal. A gente queria fazer, antes de ir para o plano de ação que vocês dialogaram aí no município, fazer uma pequena retratação aí. Aqueles municípios que a gente mostrou com o grau de adesão à busca ativa não aderiu em configuração, ativo e inativo, não são de todos os municípios do estado, nem são de todos os municípios do selo. Tem outros municípios, se vocês forem reparar, a gente foi só até a letra J. Então, a gente tem município até a letra X. Então, a gente pode ler agora e depois, além da leitura da Júlia, a gente vai fazer a questão de mandar para o WhatsApp do grupo do selo essas informações atualizadas, tá bom? A Júlia vai... Agora, a gente vai dar um pouquinho de continuidade para fechar o ponto do busca ativo ainda, falando sobre intersetorialidade de novo. A gente falou com vocês algumas vezes e queríamos reforçar. Aderir a essas estratégias do Unicef, fazer bem feito os resultados sistêmicos, não quer dizer mais trabalho para o município, contratar mais gente e gastar mais recursos. É pelo contrário. Quando a gente fala sobre intersetorialidade, a gente está falando sobre otimizar a participação dos recursos públicos de cada município de vocês, especialmente dos recursos humanos. E quando a gente vai falar isso, especificamente sobre os resultados sistêmicos,
a gente queria que vocês depois pudessem abrir o Guia de Políticas Públicas, o nosso entendimento é que, bem realizado, uma estratégia, um resultado sistêmico, a gente consegue matar outros resultados sistêmicos juntos com esse. Então, a gente podia colocar o slide aí da intersetorialidade. Bom, no centro a gente tem aí o resultado sistêmico número 2, Programa Busca Ativa, Inclusão e Acompanhamento de Crianças e Adolescentes na Escola Implementado. Se bem realizado esse trabalho, se ele tiver nomeado as equipes forem a campo fazer o processo de verificação, elaborar o diagnóstico, o grupo intersetorial criar estratégias para voltar com os estudantes para a escola e mitigar o motivo que levou elas a saírem da escola, a gente vai estar fazendo mais do que um resultado sistêmico junto. Por exemplo, o resultado sistêmico 14, situação de violência e trabalho infantil prevenidas. Se nós estamos dizendo que uma das causas de abandono, uma das causas importantes do abandono, da exclusão escolar, é a causa da violência escolar, da violência sexual, da violência familiar e também a causa do trabalho infantil, fazer o buscativo escolar, identificar e mitigar essas problemáticas, a gente vai estar fazendo 2 resultados sistêmicos em um. Ou seja, a gente bem fazendo o buscativo, a gente também consegue realizar o resultado sistêmico número 14, otimização de recursos, otimização de tempo e tornar o trabalho de vocês um trabalho mais efetivo em si. E a mesma coisa em relação ao resultado sistêmico 17, mecanismos de escuta e participação na sociedade, especialmente de crianças e adolescentes. Isso a gente estava falando lá na figura, por exemplo, do agente comunitário. O agente comunitário não pode ser confundido para o buscativo escolar com o agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde é um agente comunitário, mas existem outros agentes comunitários. A Júlia lembrou, por exemplo, no vídeo do João Câmara, a estratégia que eles fizeram de utilizar, de pedir apoio, na verdade, a cooperação de importantes entes comunitários que são entes religiosos, por exemplo. Ali falou a pastoral e também no município existem a mobilização de religiões de matriz afrodescendente, africana, e também de outras religiões de matriz pentecostal, por exemplo. Então, esse apoio, os agentes comunitários podem ser os mais variados, inclusive pode ser o próprio NUCA. O NUCA e os JUVAs podem ser importantes apoios que os municípios têm para poder fazer o trabalho do Buscativa em cada localidade. Ou seja, bem fazendo também o trabalho do Buscativa, resultado sistêmico 2, a gente pode fazer o 17. Esse exercício eu queria que vocês reproduzissem aí, pegando o guia de políticas públicas, pegando os 17 resultados sistêmicos e fazendo passando uma lupa neles. Qual resultado sistêmico o Buscativa contribui com ele? Que aí vocês podem fazer pontuar em mais de um resultado sistêmico, bem fazendo uma das estratégias prioritárias que é o Buscativo escolar. O NUCA e o JUVA, como eu disse, também podem fazer parte, né? Eles são importantes atores, apoios comunitários de luxo que a gente tem, né? Não são todos os municípios do país que têm o NUCA e o JUVA, os municípios do Cerro são privilegiados nesse aspecto. São grupos de jovens que estão pegando em suas mãos o protagonismo, um pouco da iniciativa do protagonismo que o próprio Unicef e as prefeituras estão dando, e eles então podem ajudar a pensar na exclusão escolar, a identificar casos de exclusão escolar e também a mitigar problemas, né? Quer melhores parceiros para poder falar, por exemplo, sobre violência escolar, sobre bullying, do que os próprios colegas do NUCA. Então, eles podem ser e devem ser tratados como importantes parceiros.